Olá, novelover! Eu sou Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Estou apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo aqui é o seu lugar. Aproveita e já se inscreve no canal. Assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós teremos um especial da novela Tieta, Tieta, pelos olhos de Tieta me deixei guiar. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Tieta foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 8 da noite, que estreou no dia 14 de agosto de 1989. Foi escrita por Aguinaldo Silva, juntamente com Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares. Teve um total de 196 capítulos e está completando, neste ano de 2024, exatos 35 anos de sua estreia. Na história, a jovem Tieta, vivida por Cláudia Ohana, é escorraçada da pequena cidade de Santana do Agreste, no Nordeste brasileiro, pelo pai, o miserável Zé Esteves, Sebastião Vasconcelos. Irritado com seu comportamento liberal e influenciado pelas intrigas da outra filha, a invejosa Perpétua. Rejeitada e humilhada, Tieta foge do conservadorismo local, indo se estabelecer em São Paulo. Lá ela faz fortuna, mas a família não sabe como. A única notícia que chega é por meio de uma poupuda quantia em dinheiro, enviada todo mês religiosamente, para o pai e as duas irmãs, Perpétua, Joana Fon, a mais velha, viúva com 2 filhos, e Elisa, Tássia Camargo, a mais nova, casada com o comerciante Timóteo Paulo Betti. Cerca de 20 anos depois, Tieta deixa de enviar dinheiro e reaparece na cidade, decidida a se vingar do povo hipócrita que a julgou no passado. Ao chegar, encontra o comércio fechado por causa de uma missa que está sendo rezada em sua memória, já que todos achavam que tivesse morrido. Ela desfaz o mal-entendido e altera a rotina da cidadezinha. Os que a condenaram na juventude passam a cortejá-la, seja pela sua fortuna, pela exuberância de seus modos ou pela sua generosidade. Tieta ainda seduz o sobrinho que não conhecia, o seminarista Ricardo Cássio Gabus Mendes, filho da rancorosa Perpétua. Os habitantes de Santana do Agreste ainda se veem às voltas com a instalação de uma fábrica de dióxido de titânio, que, se por um lado trará desenvolvimento, por outro causará um forte impacto ambiental na região. A cidade estava parada no tempo até que Ascânio Reginaldo Faria, amigo de juventude de Tieta, que se mudara de lá para estudar, volta com o objetivo de trazer o progresso ao local. Ele se torna secretário da prefeitura e, com Tieta, promove a modernização de Santana do Agreste, apoiado pelos poderosos da região mais interessados nos benefícios próprios que esse progresso irá gerar. Nunca se esquecendo do real motivo que a levou a Santana do Agreste, Tieta Bete Faria conta com a amizade de Tonha Ioná Magalhães, mulher simplória, resignada e maltratada pela vida, que casou-se com seu pai, um homem bruto e violento, e da companheira de juventude Carmosina, Arlete Salles, solteirona que sonha em conhecer o amor. Tieta ainda se depara com Osnar José Maier, um sedutor de mulheres que foi apaixonado por ela quando jovem. Com Ascânio, Timóteo e mais Amintas, Roberto Bonfim, Osnar forma o inseparável grupo de amigos que se intitula Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, cujo lema é cachaça, mulher, sinuca e progresso. Esse, então, é só um pequeno resumo do que foi este novelão de Aguinaldo Silva, exibido naquele finalzinho dos anos 80, que causou o maior burburinho e ainda dá o que falar até hoje. E agora nós vamos saber mais curiosidades dos bastidores de Tieta. Livre adaptação do romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, publicado em 1977, pelo trio Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares. A novela proporcionou momentos hilariantes e agradáveis ao público, em um excelente exercício de dramaturgia. Da obra original, subtraiu-se apenas o mote inicial e o perfil dos personagens. Os 196 capítulos foram recheados por trechos cômicos e dramáticos, em competente adaptação dos roteiristas. Ricardo Linhares explicou em depoimento ao livro Autores, Histórias da Teledramaturgia, do projeto Memória Globo, o seguinte, abre aspas.
O livro, apesar de grosso, não tinha história suficiente para uma telenovela. Nós precisávamos de vários núcleos e fomos criando a partir do universo de Jorge Amado, que é muito rico. Era um trabalho prazeroso e, em certo sentido, descomprometido, porque a novela era quase um programa de humor. Havia muita comédia, confusão, correria, furdunços na praça. Fecha aspas. A TV Globo, ao adquirir os direitos do livro Tieta do Agreste para a televisão, tinha como ideia inicial adaptar o romance para uma minissérie, já com um adaptador, Doc Comparato. Em 1989, o Boni, então superintendente da TV Globo, ante a dificuldade de encontrar uma novela substituta para O Salvador da Pátria, no horário das 8, já que ele havia vetado Barriga de Aluguel, de Glória Pérez, que acabou entrando no ano seguinte no horário das 6, sugeriu fazer do livro de Jorge Amado uma novela. O diretor convocou então o trio de roteiristas Aguinaldo, Ana Maria e Ricardo, e a produção iniciou-se imediatamente. De acordo com o diretor Reinaldo Buri, em depoimento a Flávio Rico e José Armando Vanucci, para o livro Biografia da Televisão Brasileira, disse o seguinte, abre aspas: pegamos parte do elenco que estava separado para Barriga de Aluguel e passamos para Tieta. Viajei imediatamente para Mangue Seco para ver as locações externas e a cidade cenográfica foi erguida a toque de caixa. Quando começamos a gravar no Rio de Janeiro, só havia o bar e o correio. O restante foi surgindo com o tempo, inclusive a Praça Redonda e o Coreto, fundamentais para muitas ações. Fecha aspas. Em Tieta, Aguinaldo Silva fez uma metáfora sobre a volta da liberdade de expressão na telenovela brasileira. A censura do governo federal às produções de TV havia sido extinta menos de um ano antes. No primeiro capítulo, a jovem Tieta, vivida por Cláudia Ohana na primeira fase, é expulsa de casa pelo pai Zé Esteves. Depois do ato desarvorado em praça pública, o velho volta para casa e arranca a página do calendário, dizendo: faz de conta que esse dia nunca existiu. O dia marcado na folhinha é 13 de dezembro de 1968, data em que, na vida real, o regime militar promulgou o AI-5. Endurecia a repressão sobre o povo e os opositores do regime. O autor voltou a usar a data como metáfora na novela Senhora do Destino, de 2004. Na primeira fase da trama, 13 de dezembro de 68, foi o dia em que a jovem Maria do Carmo, feita por Carolina Dickmann, chegou ao Rio de Janeiro e teve sua bebê Lindalva roubada por Nazaré, feita então por Adriana Esteves na primeira fase. Grandioso elenco escalado, a maioria atores experientes ou veteranos, foi outro fator para o sucesso, com muitos personagens carismáticos. Alguns pequenos no romance de Jorge Amado acabaram ganhando força e se destacando na novela, cada qual com suas características próprias. Muitos personagens permaneceram na memória do público, como a sofrida Tonha, vivida por Ioná Magalhães, que tem um upgrade da metade para o final, a virginal Carmosina, de Arlete Salles, a rebelde imaculada, de Luciana Braga, o Timóteo, de Paulo Betti, o coronel Arthur da Tapitanga, feito por Ari Fontoura, Modesto Pires, de Armando Bogos, Dona Milu, de Miriam Pires, Amorzinho e Simira, a dupla inseparável, vivida por Lília Cabral e Rosane Goffman, o terrível, asqueroso Zé Esteves, de Sebastião Vasconcelos, o Bonachão Jairo, de Elias Glazer, o inesquecível Bafo de Bode, de Bem-vindo Sequeira, entre muitos outros. Porém, os grandes destaques foram mesmo a protagonista Tieta de Beth Faria e o Tribufu Perpétua, inesquecivelmente interpretada por Joana Fon. Como Beth Faria, a protagonista, estava no ar em O Salvador da Pátria, a solução encontrada para dar um descanso à imagem da atriz foi contar a história em duas fases, com a escalação de Cláudia Ohana para viver Tieta jovem. Assim, Beth ficou longe do vídeo até entrar na novela, no capítulo 18. Com a repercussão da novela, Beth Faria lançou a grife Tieta by Beth Faria, com biquíni, óleo bronzeador e batom em tons dourado e laranja. Joana Fon optou por uma linguagem circense na interpretação da moralista Perpétua, o que a princípio pareceu uma temeridade. Alguns achavam que ela deveria mudar o tom, mas com o resultado no ar, revelou-se
Um achado. A personagem foi um dos grandes sucessos da novela. Segundo a atriz, as situações propostas pela trama e a harmonia entre os atores resultavam em muitas gargalhadas nas gravações. Joana Fon foi premiada com o troféu Imprensa de Melhor Atriz em 1989, juntamente com Teresa Raquel pela novela Que Rei Sou Eu, que passava às 7 da noite. Enquanto José Maier levou o troféu de Melhor Ator, juntamente com Lima Duarte, por O Salvador da Pátria. E Luciana Braga ganhou o prêmio de Pessoa do Ano. Foi a primeira novela dos atores Bem-vindo Sequeira, Leonardo Brício, na primeira fase, e Guga Coelho, então com 14 anos e filho de um dos autores, da autora Ana Maria Moretson. Ingra Liberato, iniciando sua carreira de atriz na televisão, foi escalada para viver Tonha na primeira fase da novela. Assim que terminou as gravações, Ingra foi chamada para um teste na TV Manchete e foi aprovada. Mas mesmo com o contrato assinado para gravar Pantanal, voltou à Globo posteriormente para fazer cenas de flashback para a fase final da novela. Os atores tiveram assessoria da pesquisadora Iris Gomes da Costa, que aplicou no trabalho expressões citadas pelas obras de Jorge Amado e os termos coloquiais usados na região nordestina. Tieta também marcou por bordões e cenas inesquecíveis, como as da personagem de Dona Milu, feita por Miriam Pires, que ficou na cabeça do público, ou melhor, deixou na cabeça do público o bordão mistério. Já a Tonha, ela se despedia sempre com um engraçado tchau. Timóteo usava a expressão nos trinques para salientar que algo estava bom ou havia sido bem feito. Já Amorzinho censurava a amiga Sinira cada vez que esta pensava em sexo e tinha um ataque de tremedeira. Quem não lembra da chamada de atenção da Amorzinho nesses momentos para Sinira? Tieta, vez ou outra, exclamava "Eita Lelê!" como uma interjeição. E Modesto Pires soltava um cada vez que queria a amante Carol, vivida por Luísa Tomé, em seu colo. Das várias cenas marcantes de Tieta, talvez as que mais permanecem na memória do público sejam a do retorno de Tieta a Santana do Agreste, no capítulo 18, quando ela é recebida por Bafo de Bode, que exclama ao ver todo aquele mulherão exuberante saindo do seu conversível vermelho: "Isso não é mais uma mulher, isso é uma plantação inteirinha de chibio." E no último capítulo, quando Perpétua tenta desmascarar Tieta diante de toda a cidade dentro da igreja, mas ela mesma é desmascarada por Tieta, que arranca-lhe a peruca, revelando que ela é careca. A novela teve problemas com a justiça e com a Igreja Católica, que enquadraram a polêmica relação amorosa entre tia e sobrinho, Tieta e Ricardo, como um caso incestuoso, o que não deixa de ser, né, gente? Aliás, essa é uma história que me incomoda bastante em Tieta, porque eu acho desnecessário, eu acho que é colocada ali só para mostrar o quanto a Tieta era livre e era ousada, mas é uma coisa que me cai muito mal. Incesto é uma coisa que não me desce de forma nenhuma. Mas outro tema polêmico abordado foi a pedofilia, de uma forma mais sutil, que não chocasse assim tanto o público. Ari Fontoura, interpretando o Coronel Arthur da Tapitanga, seduzia menores a quem chamava de rolinhas, em troca de lá comida e alfabetização. E era nesses momentos em que ele ensinava o beabá, na verdade uma metáfora para que ele molestasse as meninas, é que aconteciam os assédios, os abusos. A única indomável que nunca cedeu às vontades do Coronel Lambão, como ela mesma dizia, era Maria Imaculada, também marcante na interpretação de Luciana Braga. Dois mistérios movimentaram a trama de Tieta. O primeiro era o de Perpétua, que agarrava-se a uma caixa branca e escondida no fundo do seu guarda-roupa, e o conteúdo dessa caixa aguçava a curiosidade de todos, mas nunca foi revelado. Especulava-se que era o órgão genital falecido do marido, da megera, que ela guardava ali meio que empalhado dentro da caixa. No final, depois de Perpétua desmoralizada, o povo da cidade fez fila para ver o que havia dentro da tal caixa. Porém, a novela não revelou mesmo o que havia ali e exibiu só as reações dos personagens ao ver o que havia dentro da caixa. E essas reações foram diversas: de surpresa, de espanto, susto, nojo e até expressões divertidas.
Também especulou-se quem seria a mulher de branco, a clássica mulher de branco da nossa teledramaturgia, que é um dos mistérios que eu mais gosto das novelas, apesar de agora a gente ver que existem vários furos aí, né, na revelação dessa personagem, mas eu ali, menininho, muito criança, ficava fascinado com o mistério da mulher de branco, que era uma figura feminina que assombrava a cidade noites de lua cheia e atacava sexualmente homens indefesos. Depois de várias vítimas, a identidade da assombração veio à tona. Laura, vivida por Cláudia Alencar, a fogosa mulher do comandante Dário de Flávio Galvão, que já havia aceitado com naturalidade dividir os carinhos do marido com a amiga Silvana, feita por Cláudia Magno. Para aguçar ainda mais o mistério e a curiosidade do telespectador, foram gravados outros 8 desfechos para a Mulher de Branco. As personagens Perpétua, Carmosina, Amorzinho, Aida, feita pela Beth Mendes, que era a esposa do traidor, infiel Modesto Pires, Juraci, vivida pela Ana Lúcia Torre, que era amiga da Aida, Cora, feita pela Cidinha Milan, que eu acho que era empregada de alguém, não lembro exatamente a personagem dela. A Araci, que era empregada da Perpétua, feita pela Andrea Paola, que era uma personagem muito engraçada, uma interpretação muito divertida dessa atriz, eu me lembro bem. E a Manon, vivida pela Sônia Barbosa, que também é uma personagem que eu não lembro direito quem era. Aguinaldo Silva usou um mistério semelhante em outras de suas novelas. A Indomada, de 1997. E as mulheres eram as vítimas de um tarado em noites de lua cheia. A figura conhecida como Cabeirudo, por ter uma silhueta estranha e um andar peculiar. Com o sucesso de Tieta, as dunas de Mangue Seco no litoral da Bahia ganharam repercussão e o povoado virou ponto turístico. As paisagens que serviram como cenário são lembradas até hoje por quem visita o local. A cidade cenográfica da fictícia Santana do Agreste, construída em uma área de 10 mil metros quadrados, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, era formada por 46 prédios, 2 igrejas, 8 ruas, 2 praças, circo abandonado e 15 ruínas. Destacou-se na obra a reprodução do calçamento das ruas de Laranjeiras, em Sergipe, feita por fibra de vidro por artesãos locais. Tal qual Roque Santeiro, 3 anos antes, a trilha sonora de Tieta foi lançada em 2 volumes, separadamente, o disco 1 e o disco 2, todos com músicas nacionais, que cabiam como uma luva para as ambientações e personagens da novela. Da mesma forma, discos de grande vendagem e sucesso, de onde saíram músicas que marcaram a época, como Tieta, de Luiz Caldas, Tema de Abertura, Meia Lua Inteira, de Caetano Veloso, Tudo Que Se Quer, de Emílio Santiago e Verônica Sabino, No Rancho Fundo, de Chitãozinho e Chororó, Coração do Agreste, de Fafá de Belém, Tenha Calma, de Maria Bethânia, Imaculada, de Elba Ramalho, Uma Nova Mulher, na interpretação de Simone, A Lua e o Mar, da dupla Moraes Moreira e Pepeu Gomes, Luar do Sertão, de Roberta Miranda, entre outros sucessos. O primeiro disco da novela, com a foto de Isadora Ribeiro na capa, foi um sucesso de vendas. 1.100.097 cópias, ocupando a 9ª posição entre as trilhas de novelas mais vendidas da história. Em 1994, por ocasião da reprise da novela, a Som Livre lançou a trilha sonora de Tieta em CD, com as melhores músicas dos 2 discos originalmente lançados em vinil. A capa era a mesma do segundo LP, com a foto de Beth Faria. Embalada pela música Tieta, gravada por Luiz Caldas, a abertura da novela integrou beleza feminina e elementos da natureza. Para isso, o designer gráfico Hans Donner e sua equipe fotografaram Mangue Seco, litoral norte da Bahia. As fotos viraram slides projetados no fundo das cenas, onde a modelo Isadora Ribeiro aparecia nua e coberta por uma penumbra, usando o efeito especial Sleep Cam, que distorce imagens. Pedras, árvores e folhas contorciam-se, dando origem ao corpo da modelo. Isadora Ribeiro, então modelo e mulher de Hans Donner, já havia aparecido também na abertura do Fantástico de 1987. Fez uma participação no último capítulo da novela como a nova amante de Modesto Pires. Seguiu a carreira de atriz. Hans Donner foi acusado de ter plagiado o vídeo The Fourth Dimension, de Zbigniew Rybczynski, de 1988. E também usava o efeito Sleep Cam. Donner defendeu-se, dizendo que apenas inspirou-se no vídeo para apresentar Isadora Ribeiro e elementos da natureza, contorcendo-se na abertura. Ele chegou a convidar Rybczynski para auxiliá-lo no projeto da novela, mas não se acertaram. A novela foi reapresentada no Vale a Pena Ver de Novo entre 19 de setembro de 1994 e 7 de
abril de 1995. Esta reprise apresentou uma alteração até antes nunca vista nas aberturas de novelas globais. A nudez de Isadora Ribeiro foi censurada e, para disfarçar o corpo da modelo, a imagem foi distorcida e os créditos apareciam subindo a tela como nos créditos de encerramento. Outro problema na abertura da reprise foi a grafia errada do nome de alguns atores creditados, como o de Lília Cabral, que foi creditada como Lilian, Danton Mello como Dalton, Renata Castro Barbosa, que virou Renato Barbosa, Rosana Goffman como Rosane e Ana Lúcia Torre, que ganhou o S no final, Torres. Reapresentada também no Canal Viva entre 1º de maio e 16 de dezembro de 2017. Em 2012, em homenagem ao centenário de Jorge Amado, a Globo Marcas lançou o box com o DVD da novela. Tieta foi disponibilizada no Globoplay em 8 de junho de 2020. E a obra de Jorge Amado, depois da novela, alguns anos depois da novela, também foi adaptada para o cinema em 1996. No filme de Cacá Diegues, com roteiro de Antônio Calmon, Beth Faria foi preterida por Sônia Braga, que também foi a coprodutora e viveu a personagem título. Assim como acontecera com a versão cinematográfica de Gabriela, filme de Bruno Barreto, de 1983. Optou-se por Sônia, pensando no potencial internacional de vendas do filme. Por esse mesmo motivo, Marília Pêra ficou com o papel de Perpétua. Caetano Veloso, também um artista de prestígio internacional, fez a trilha sonora. Ainda no elenco, Chico Anísio como Zé Esteves, Cláudia Abreu vivendo Leonora, personagem que ficou com Lídia Bronde na versão da TV, Heitor Martinez como Ricardo e outros. Jorge Amado foi o autor mais adaptado para a televisão. Além de Tieta e Gabriela, já citada, entre novelas e minisséries, tivemos as versões televisivas de Terras do Sem Fim, em 1981, Tenda dos Milagres, em 1985, Capitães de Areia, em 1989, Teresa Batista, em 1992, Tocaia Grande, em 1995, Dona Flor e seus dois maridos, em 1998, Porto dos Milagres, em 2001, foi a adaptação de dois romances do Amado, O Mar Morto e A Descoberta da América pelos Turcos, Pastores da Noite, em 2002, e alguns casos especiais inspirados em suas obras. E o vídeo de hoje foi esse, relembrando e comemorando os 35 anos deste novelão, dessa super adaptação muito bem sucedida do Jorge Amado para a TV, com as inesquecíveis interpretações de Beth Faria, Joana Fon e um grande elenco. Essa novela é para você deleitar, se deleitar de tanto rir, gargalhar, uma novela muito divertida, um puro entretenimento. Então, se você gostou desse vídeo, que não poderia ficar de fora do Você Viu a Novela Ontem, você deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo para mais pessoas que gostam de novela e de Tieta especificamente. Também me segue lá no Instagram, na página Você Viu a Novela Ontem, e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque a gente se vê no próximo vídeo. Um beijinho, tchau!